Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com você aí? Bom dia. Você não está habituado a me ver aqui, né? Então você vai ficar um pouco desconfortável, assim como eu estou também, de estar aqui. Mas a graça do Senhor certamente nos alcançará nesta manhã. E a palavra também vai falar com você, eu tenho certeza. Uma grande alegria, um privilégio. Se você está nessa igreja aqui nos últimos 16 anos, você me conhece, né? Alguma vez você deve ter me visto. E ver o Lucas aqui me lembrou de algo muito legal para aquele momento, né? Nós um dia fizemos algumas vigílias na casa dele, nós orávamos bastante, e tinha um sofá ali na casa, num local que nós estávamos orando, já devia ser umas 2, 3 da manhã, e eu comecei a orar e tal, me ajoelhei, de repente eu coloquei minha perna em cima do sofá, debrucei em cima do sofá e dormi. Aí deu umas 2 horas, eles me acordaram: Du, você está orando? Eu falei: claro que estou orando aqui, lógico. Tenho dúvida disso? Você acha que eu vou estar fazendo o que essa hora da madrugada? Mas isso a gente não conta, né, Lucas? Amém, glória a Deus. É um grande privilégio ver ele aqui também. Eu queria ministrar uma palavra nesta manhã, que Deus falou ao meu coração. Nós, dia 2 de novembro, de todo ano, dia 2 de novembro é comemorado, ou não sei se é comemorado, mas é um feriado de finados, né? Dia 2 de novembro do ano passado, de 2018, nós, os homens da igreja, a igreja de Itaquera ainda estava conosco, de Arthur Alvim, nós fomos para uma quadra lá na Avenida Aricanduva. Não sei quantos lembram daquele dia. Tivemos um dia de comunhão, tivemos um dia de jogar bola, quem joga bola, né? E eu estava ali de manhã ouvindo o pastor Rodrigo ministrar, que ele ministrou na parte da manhã para nós, e aí em determinado momento Deus falou muito forte ao meu coração para que eu abrisse a Bíblia, ou o meu smartphone naquela época, num texto de Jeremias 35, e eu abri, né, a Bíblia, li, ele falou: essa é uma ministração, ou essa é a ministração que você vai ministrar o domingo, o primeiro domingo que você for ministrar vai ser essa, esse é o tema, e ele me deu ali um leque de oportunidades. Então, sou muito feliz, muito grato a Deus. Então, essa palavra nasceu há quase 1 ano atrás, né? A gente já está quase em novembro de novo, né? Já é julho, falta mais 4 meses aí, 5 meses para novembro, mas o Senhor com certeza renova a sua palavra. E Ele usou um tema, não sei se está aqui, né? Essa imagem linda que o Renan fez. O tema da palavra vai ser uma comunidade de recabitas, ou a comunidade de recabitas. Não sei se você já leu esse texto, mas vai ser muito edificante. Eu quero falar um pouco sobre obediência nessa manhã, mas uma obediência que não constrange, que não acusa e que também não justifica. Pergunta-se muito, fala-se muito a respeito de: é necessário ou existe obediência na graça? Que é o que nós temos vivido nesses dias, né? Será que na graça nós precisamos obedecer? Então é sobre isso que Deus falou comigo naquele dia, e eu quero ler um texto com você, mas antes eu quero enfatizar isso. Nenhuma obediência minha ou sua nos justifica. Você não vai ser justificado pela sua obediência, porque a obediência de Cristo, sim, nos justificou eternamente. Ele, sim, é que foi para a cruz, morreu no nosso lugar. Então, não é sobre isso, não é sobre esse nível de obediência que vai te fazer ser favorável para Deus que eu quero falar nessa manhã. É um outro tipo de obediência. Eu quero ler para isso Jeremias 35. Eu vou começar lendo do 1 até o verso 11. Quero que você acompanhe junto comigo. Jeremias 35, do 1 ao 11. Eu vou ler na NVI, que é o que os meninos têm aqui. Então, vai me ajudar bastante. Se quiser ler comigo aqui no telão também, vamos juntos. Jeremias 35, do 1 ao 11, diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu estas palavras a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. E os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes, debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinhos
e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas, assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Finalzinho aí diz: temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios, assim permaneceremos em Jerusalém. Amém. Até aí, esse é um texto muito lindo. Não sei se você já tinha lido ele. E tem dois atores principais aqui, que é Jeremias e os recabitas, né? Essa comunidade desses homens preciosos. Eu quero apresentar esses dois, falar primeiro sobre Jeremias. Jeremias talvez você conheça, ele é conhecido como profeta chorão, né? Por conta das suas lamentações. Ele é um dos profetas maiores, ele era profeta em Judá. Então, se você voltar alguns anos na história, você vai lembrar que depois de Salomão, o reino foi dividido, né? A partir de Jeroboão, 10 tribos compunham ali o reino do norte, Israel, que a capital era Samaria, e 2 tribos compunham aqui o reino do sul, que era Judá e Benjamim, compunham com a sua capital em Jerusalém. Então, aqui Jeremias, ele é profeta do reino do sul, ele é profeta de Jerusalém, de Judá, é lá que ele estava inserido. Jeremias, quando ele nasce, em 640, 650 a.C., a Síria já havia tirado, já havia derrotado Samaria. Então já não existia mais uma nação de Israel no reino do norte. Ele, profeta ali no reino do sul, profetizou para Judá, principalmente para alertar que o cativeiro babilônico viria. Então ele é esse tipo de profeta, ele estava anunciando para o povo que eles estavam distantes de Deus, que eles precisariam voltar, senão o cativeiro aconteceria, assim como aconteceu. E Jeremias é autor de 2 livros que estão aí na sua Bíblia, né, que é o próprio livro que nós lemos, Jeremias, e o próximo livro da sua Bíblia, que é Lamentações. A tradição judaica e muitos teólogos afirmam que ele também escreveu 1º e 2º Reis, que é o livro que também está aí na sua Bíblia contando a história dos reis de Israel. Então, Jeremias é um grande homem, né? Um homem muito importante na palavra de Deus, é um homem gigantesco na obra que ele fez diante da nação de Israel. Então, esse é o nosso personagem 1 aqui, se eu posso dizer assim, né? E o segundo personagem são os recabitas, essa comunidade. Eu gosto da NVI e de algumas outras traduções que traduzem como comunidade dos recabitas. Nós somos uma comunidade dos discípulos, né? Quem sabe nós possamos ser assim como os recabitas, uma comunidade tão junta, tão coesa, tão obediente àquilo que nós temos ouvido Deus falar conosco. Mas, para trazer você à tona, essa comunidade, eles falam muito, o texto que eu li fala de Jonadab. Jonadab é citado lá em 2 Reis 10:15. Jonadab, filho de Recabe, e ele é encontrado por Jeú, que ainda não era rei do reino do norte, mas que estava indo a uma batalha ali para enfrentar alguns profetas de Baal e destruí-los, obviamente. Então, é nesse texto, 2 Reis 10:15, acho que eu até coloquei, não sei se os meninos estão colocando aí, eu não vou ler ele, mas é só para você se situar que Jonadab aparece 250 anos antes do texto que nós lemos. Então, o pai espiritual deles é citado na Bíblia 250 anos antes. 250 anos depois, nós estamos em Jerusalém. 609 aproximadamente antes de Cristo. Jerusalém já havia passado por um cativeiro, na verdade já havia tido parte da sua população levada por Nabucodonosor, nessa fase que dizem que Daniel foi levado, os príncipes foram levados, os nobres foram levados.
E aí os recabitas, que eram essa comunidade de homens que não bebiam vinho, que não tinham casas, eles não construíam casa, eles ficavam divagando, eles eram nômades. Então eles ficavam divagando em lugares, fronteiras, regiões. Então a nação estava um caos, havia muita turbulência. O que eles fazem? Nós lemos no último versículo 11, se não me engano, eles, após verem essa concepção de Nabucodonosor, entram em Jerusalém. Eles nunca haviam entrado numa cidade para habitar nela, mas eles entram em Jerusalém, e esse é o texto que nós lemos aqui, esse é o contexto que nós lemos desses dois personagens. Eugene Peterson, ou Eugene Peterson, autor ou tradutor da Bíblia A Mensagem, diz que os recabitas eles eram artesãos muito renomados. Eles eram bons trabalhadores com metal. Eles trabalhavam muito com metal. Então, se você tinha lá uma espada para afiar, uma faca para afiar, uma roda da carroça para arrumar, normalmente você esperava os recabitas passar nas fronteiras ali, colocar as tendas e levar lá para consertar isso. Então, esses eram os recabitas, esses homens tão talentosos, com esse tipo de material. Era um povo muito singular, eles não habitavam em cidades, assim como eu disse. Então, Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, quero que você vá lá na comunidade dos recabitas, e eu quero que você faça essa situação e ofereça para eles vinho. Foi esse o texto que nós lemos até agora. Não sei se você já viu, o pastor Rodrigo mencionou há um tempo atrás, ele passou um período na Europa ali, acho que há 1 ou 2 anos atrás, não lembro bem, e ele falou um pouco dos refugiados, que ele se encontra muito, às vezes, em locais muito comuns, de Paris ou de Londres, você consegue perceber. Quando você vê um povo que não é da localidade num lugar, você logo destaca ele, porque ele não se veste igual, ele não faz nada igual, ele não é igual ao povo da localidade. Então, quando Deus fala, Jeremias, vá até esse povo, certamente não era difícil achar essa comunidade, porque eles não eram de Jerusalém, eles não moravam numa cidade grande, eles moravam nas fronteiras, eles eram nômades. Eu lembro muito na minha infância, eu nunca mais vi isso, mas na minha infância eu via muito cigano onde eu morava. Então, quando você batia o olho em cigano, você sabia que era um cigano, que não era alguém que se vestia normalmente como a gente se veste. Então, esse é o contexto. Então, Jeremias convida esses recabitas para tomarem vinho, esse povo, e aí é o texto que eu quero ler de novo com os irmãos aqui, não vou ler todo o texto, mas do verso 6 em diante, queria inclusive que vocês lessem comigo aqui, se os irmãos puderem projetar, do 6 em diante, Jeremias 35 até o 10. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Eles... beberão vinho, vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida, não construímos casa para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. O último verso diz, temos vivido em tendas. Jonadab nos ordenou. Então, esse é o povo, então, esse é o cenário, essa é aquela cena que eu te falei que Deus pediu para que Jeremias levasse ele. Mas imagina o constrangimento de Jeremias ao ser induzido por Deus a fazer algo, a oferecer para uma comunidade vinho, e diante daquela situação eles falam, nós não bebemos. Eu não sei se já aconteceu isso com você na sua casa, às vezes você faz um banquete, um jantar, vai receber um casal de amigos, alguma coisa, e, sei lá, você compra ali alguns queijos, vai servir queijo para a pessoa, fala, não como queijo. Dá uma constrangida ou não? Fica legal essa reunião? Dá um gelo no coisa, você fala, não come queijo, aí você começa a pegar um monte de coisa na geladeira que não estava na ordem do cardápio, para tentar agradar. Mas esse é o cenário. Foi isso que Deus fez com Jeremias. Mas olha só o que Deus diz depois para Jeremias. Esse texto nós não lemos ainda, está mais para frente. Jeremias 35, o 12 até o 14. Os irmãos puderem projetar aí, do 12 ao 14. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, será que vocês
não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje, 250 anos depois. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, contudo, vocês não me obedecem. Uau! Essa palavra tinha que vir para Jeremias, porque ele era cascadura, ele era de fato um baita profeta. Mas olha só o que Deus quer dizer. Deus faz uma cena para que Jeremias entenda, olha, eu estou falando tantas vezes com os meus filhos e eles não me obedecem. A nação, como eu te disse, estava em ruínas. Havia uma crise existencial, crise de identidade. A sua nobreza, que normalmente é quem dá o tom, havia sido levada cativa. Os reis eram pagãos, os reis cultuavam a outros deuses. E Deus falava incessantemente e eles não obedeciam a Deus. Então Deus leva Jeremias para essa situação, para esse contexto, para isso. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Essa é uma pequena introdução de tudo que eu podia falar. Não vou falar dos recabitas hoje, embora seja o tema da minha palavra, mas esse é um pano de fundo para aquilo que eu quero falar com você. Nós estamos na graça, bênção isso, bênção que o Senhor obedeceu para que nós pudéssemos hoje sermos justificados diante do Senhor. Mas eu queria te dizer algo, Deus continua falando, Deus continua ministrando para o seu povo, Deus continua dando instruções para a igreja, e é muito importante que eu e você ouçamos essas mensagens e obedeçamos aquilo que o Senhor tem. Nós temos vivido nesses dias, nós semana passada tivemos um painel de missões aqui. O que me chama a atenção nos recabitas é que eles obedeciam ao pai espiritual deles, que era Jonadab. Nós tivemos um painel de missões semana passada aqui, e falamos muito, ouvimos muito aqueles irmãos, mas eu não sei se você tem percebido, nosso pastor, que é o nosso pai espiritual, tem nos enxertado nesse mundo, tem nos colocado dentro disso. E eu não sei até quando você talvez seja resistente a isso ou não, mas eu não sei se você está percebendo, Deus quer nos colocar nesse nível. Deus quer nos fazer esse tipo de comunidade. Uma comunidade família, que de fato serve a comunidade lá fora, mas que também prega o Evangelho aonde quer que o Senhor nos mande. Então, entender essas coisas, obedecer aquilo que Deus tem falado para nós é muito importante. Você está aqui e não é por acaso. Saiba disso, Deus não te colocou aqui por um acaso, você não caiu aqui de paraquedas por acaso. Deus tem um propósito na sua vida e é nesse lugar. Por isso que Ele te trouxe aqui. Então, é muito importante, eu quero falar sobre 3 pontos, 3 princípios de como eu e você conseguimos obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele tem falado para nós hoje. E o primeiro deles é, temos a essência de Cristo em nós. O que faz eu e você hoje sermos pessoas que conseguem obedecer a Deus é que nós temos Cristo dentro de nós. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 1:27, um texto muito conhecido, os irmãos puderem colocar aí, vamos ler juntos? A eles quis Deus... Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo já está em nós. Se você, algum momento da sua vida, confessou a Jesus, falou de fato do seu coração, que Ele poderia habitar em você, que Ele perdoasse seus pecados, Ele está dentro de você. A essência dele está dentro de você. Essa é a nossa salvação. O penhor da nossa salvação é o Espírito Santo dentro de nós. Cristo dentro de nós. Aí olha o que Deus fala através também do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:28, diz assim, 28 e 29, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o primeiro, nós somos os muitos irmãos, porque Ele está dentro de nós, então Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Essa é a palavra de Deus. Mas olha o que o autor aos Hebreus diz a respeito de Jesus, que é o que nós temos que ser, porque a essência dele está dentro de nós. Coloca aí, vamos ler juntos. Hebreus 5, do 7 até o 9. Vamos ler juntos, irmãos. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas.
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se para todos os que lhe obedecem. Ele se torna a salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então é engraçado, se nós, eu vou falar um pouco daqui mais para frente sobre isso, se nós temos Cristo em nós, se Deus quer que o nosso propósito seja de fato ser semelhante a Ele, e Ele é alguém que obedeceu no sofrimento, e aí sim, a obediência dele no sofrimento não é necessariamente a sua, porque a do sofrimento dele foi para nos justificar e nos salvar eternamente, é isso que o autor de Hebreus está dizendo, mas com certeza Ele quer de mim e de você obediência, porque isso demonstra muito quem nós somos. Esse é o ponto 2 que eu quero falar aqui, que é exatamente, na graça, a obediência expressa a nossa regeneração. A nossa salvação tem muitas faces. Uma delas é a regeneração. Eu não vou entrar em questões teológicas aqui, muito pelo contrário, mas eu quero falar um pouco do que está dentro de você, já um homem refeito, regenerado, já Cristo habitando em você. Olha o que diz, eu quero ler com os irmãos, 1 João 2, do 3 até o 6. Se os meninos puderem projetar. Vamos juntos, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é? E a verdade? Mas se alguém obedece a sua palavra, desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Lindo isso, irmão. Sabe por quê? Porque esse é um texto muito combatido. Porque João, que é o apóstolo do amor, que é o apóstolo da graça, ele fala assim, olha, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Se alguém diz que conhece ao Senhor, mas não obedece os seus mandamentos, ele fala categoricamente, assim como está na sua Bíblia, é mentiroso. Por quê? Porque eu disse no primeiro ponto, a essência de Cristo está em você. É impossível você ter Cristo em você e você não ser alguém obediente àquilo que Deus fala com você. É impossível. A sua regeneração, o novo homem, perceba, isso é muito importante. Deus, Ele não vai fazer você ser alguém manipulável. Ele não vai te manipular. Muito pelo contrário, Deus não manipula ninguém. Mas a sua salvação, que é o que você tem na sua regeneração, te faz uma nova criatura. Você tem uma nova natureza, há novos sentimentos em você, novas atitudes começarão a surgir. Embora você vai lutar contra a carne, o diabo e o mundo, com certeza essa nova natureza vai demonstrar características de um filho de Deus. É claro, é notório, isso vai acontecer. É isso aqui que João está falando. Ele está combatendo aquela falsa teologia de que quando o Senhor me salva, quando eu estou em Cristo, eu tomo as decisões que eu quero. Isso é mentira. Se você não obedece ao Senhor, você talvez esteja longe dele. Mas entenda, eu não estou acusando você, muito pelo contrário. Eu estou falando para você analisar o seu coração e falar, uau, eu sou uma pessoa regenerada, a palavra de Deus está em mim, o Senhor está em mim. O que tem acontecido comigo? Eu tenho obedecido, não tenho obedecido? Como isso está dentro de mim? Isso é muito importante. Nós somos uma comunidade, irmãos, todos nós. Nós podemos impactar o nosso bairro, com certeza, mas nós somos obedientes àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Existem muitas igrejas, irmãos, muitos bons projetos, muitas coisas muito lindas que nós podemos ver por aí. Mas Deus tem algo específico para a nossa comunidade. Nosso, é só nosso. Ele desenhou no céu para nós. E Ele quer que eu e você participemos disso. É sobre isso que eu estou falando. Esse novo homem, essa nova pessoa que você é, com certeza tem os sentimentos de Cristo. E olha só, eu quero falar um pouco daquilo que Jesus falou, né, já que talvez você não entenda muitas vezes o que Ele tem para falar com você, o que Ele fala com você. João 13, 34 e 35 diz assim, não sei se os irmãos estão projetando aí,
Projetaram? Vamos ler juntos? Um novo mandamento lhes dou. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus, se vocês se amarem uns aos outros. O ser renascido, regenerado, ama o seu irmão, sabia? E é muito bom isso aqui, porque nós vivemos uma vida de célula, né? E é muito legal, porque a gente às vezes tem algum atrito ali com o líder, né? O líder é sempre um pouco mais problemático, né? A gente tem um atrito com o líder, com o irmão do lado, esse tipo de coisa. Mas a Bíblia diz o quê? Que nós devemos amar uns aos outros. Porque se nós não amarmos uns aos outros, nós não somos discípulos. Olha que loucura. A comunidade dos discípulos, que é onde você está inserido, se você não amar a sua célula, talvez você não seja um discípulo. Uau, que doideira isso. Eu estou te falando que você pode, né, ter ali um interveio, alguma coisa com o seu líder, com os irmãos da sua célula, não tem problema. Desde que você tenha em Cristo esse mandamento, eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que amar a igreja. Você precisa amar a igreja. Essa é a igreja que você serve, você precisa amar ela, porque essa é a sua essência regenerada. Eduardo, mas eu não consigo. Vá para o Senhor, Ele vai fazer você amar o seu irmão que só te dá trabalho. Tem gente assim lá na sua célula? Olha só nas minhas tinha gente que dava trabalho. Né? Mas Deus vai fazer você amar esse irmão. Deus te colocou lá, sabe para quê? Não é para ensinar ele, é para ensinar você. Através da vida dele. Essa é a essência de Cristo dentro de nós. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Você precisa amar isso. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui sobre obediência. Obediência revela o seu coração. Obediência vai expressar quem você é dentro de você. Olha só o que diz João 14, mais uma vez. Palavras de Jesus. João 14, 23 e 24. Você está aí, vamos ler juntos? Respondeu Jesus: aquele que não me ama, estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Muito forte isso. Aquele que não me ama, não guarda, não obedece às minhas palavras. Forte isso, não é, irmãos? Isso é muito importante para nós, como comunidade, como igreja, como povo de Deus, como filhos do Altíssimo, entendermos. Se nós somos de Cristo, nós temos que obedecer aquilo que Ele fala. Nós temos que guardar a palavra nele. E João ainda diz, né, Jesus, no começo do verso, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos e a ele e faremos nele morada. Está aí uma expressão de Deus habitar em você, de você ser alguém salvo, regenerado. Deus habita em você quando você ama aquilo que Deus fala. Não tem outra coisa, não tem como eu dar um jeito na palavra de Deus. A gente poderia até dar um jeito nela, certo? Às vezes você quer dar um jeito na palavra, mas não é bem assim. Não, mas é o que Jesus disse. Jesus disse que se você o ama, o Senhor habitará em você. Se você ama a sua palavra, o Senhor habitará em você. Essa é a palavra do Senhor e é isso que Ele quer falar conosco também. Eu quero voltar um pouquinho para Jeremias, para falar um pouco sobre isso, sobre essa obediência. Nosso personagem, talvez principal da palavra, Jeremias, eu não sei se você sabe, ele é um tipo de Cristo. Antes, deixa eu só recapitular aqui com você. O ponto 1, repita assim comigo. Temos a essência de Cristo em nós. Diga assim, temos a essência de Cristo em nós. Isso expressa o porquê que você consegue obedecer. O ponto 2 diz assim: na graça, a obediência expressa sua regeneração. Diga comigo, na graça, a obediência expressa a minha regeneração. E o ponto 3 diz assim: obediência revela o meu coração. Vamos dizer juntos? Obediência revela o meu coração. E o coração de Jeremias, ele é revelado muito pela obediência. Jeremias é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, eu não sei se você sabia disso, mas lá em Mateus 16,
quando Jesus pergunta para os discípulos quem estão dizendo que ele afirma ser o Cristo, Pedro afirma que ele é o Cristo de Deus, eles fazem muitas comparações. E uma das comparações que eles fazem é exatamente que ele é Jeremias. Vamos ler juntos esse texto de Mateus 13, 14? Chegando a Jesus, Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Vamos lá. Jeremias, ou um dos profetas. Por quê? Porque Jeremias tinha similaridades com Jesus. Ele era um tipo de Jesus. E eu anotei algumas características aqui. A primeira delas, os dois, Jesus e Jeremias, choram por Jerusalém. Se você vê o livro de Lamentações de Jeremias, é um pranto constante por Jerusalém. A nação estava entregue, foi levada cativa por Nabucodonosor e Jeremias pranteava, clamava. Jesus também, quando veio, chorou por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Similar a Jeremias, ou Jeremias similar a Jesus, porque Jesus é muito antes de Jeremias, Os dois também foram rejeitados na sua cidade natal. Tanto Jeremias quanto Jesus não foram aceitos na sua localidade, na sua comunidade, aonde eles estavam. Outro ponto muito forte, os dois não se casaram. Não sei se você sabia disso, com certeza você sabe que Jesus não se casou, mas não sei se você sabia que Jeremias não se casou. Deus dá uma ordem expressa para Jeremias. E eu quero colocar isso aí para que você leia comigo. Isso deve estar em Jeremias 16, 1 e 2. Jeremias 16, 1 e 2, vamos ler juntos. Os meninos não conseguiram, Está aí? Jeremias 16, 1 e 2, vamos ler juntos. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Jeremias. Uau, espera aí. Deus invadir a minha vida nesse ponto, não. Eu não quero nem fazer a brincadeira, que a gente sempre brinca dos jovens, Vai se Deus falar isso com você, porque isso é muito sério. Jeremias era um homem muito de Deus, irmãos. Ele era muito valente. Jeremias tinha uma casca de homem forte, prevalecente, gigantesca, imensa. Deus diz para ele: você não vai se casar. Irmão, isso é loucura. Isso é doideira. Só se você é alguém regenerado, só se você tem um coração para Deus, que você vai ouvir isso aqui e vai obedecer. Peraí, Deus, essa é a minha vida. Todos se casam. Estou numa nação onde ter filhos é bênção. A tua palavra diz que filhos são herança do Senhor. E o Senhor chega para mim e diz para eu não me casar? O que é isso? Que afronta é essa? Eu nem quero falar, Deus vai falar para você casar, tá? Não quero que você fique solteiro, não. E quem casou vai continuar casado, em nome de Jesus. E, inclusive, Deus pode falar, já que você casou com ela, vai ficar com ela agora, em nome de Jesus. Porque tem, às vezes, um papo furado, que quer divorciar, quer sair de casa. Que é nada, vai ficar com ela o resto da vida. Em nome de Jesus. Mas olha o tamanho desse homem espiritual, irmãos. Que obediência é essa? Que coração é esse? Que vida no altar é essa? Você precisa ser muito crente para fazer aquilo que Jeremias fez. E o segundo, há dois textos muito similares, que os teólogos dizem que é muito parecido. Deus enviou, ou Deus deu o seu Filho para aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que diz João 3,16. Deus dá Jesus para nós, para o mundo, para que nós pudéssemos ter a salvação. Mas algo similar acontece também com Jeremias. Deus dá Jeremias como profeta às nações. Olha o que diz Jeremias 1:5. Eu quero ler junto com vocês. Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus deu o seu filho para nós. Deus deu Jeremias para as nações. Jeremias não teve escolha. Foi dado por Deus para as nações.
Antes dele ser formado, Deus já tinha o destino de Jeremias nas mãos. Deus já tem o seu destino nas mãos, desde antes de você ser formado. É isso que o Senhor quer falar com você. Obedeça às ordens expressas que Ele te dá, porque Ele tem amor por você. Esse é um tipo de Jeremias, Jeremias é um tipo de Jesus. Ele não brigou, ele não questionou, ele foi, como eu disse para você, foi rejeitado na sua cidade. Ele pode, no seu coração, ter questionado: Deus disse que me deu as nações, me deu para as nações, mas nem os meus me obedecem, nem os meus me aceitam. Talvez você faça essa pergunta, né, hoje no contexto da igreja. Eu estou aqui, ninguém me vê, ninguém percebe, ninguém viu o meu chamado. Mas deixa eu te falar algo, Deus vai fazer tanta coisa nessa comunidade que você vai ser visto com certeza. Porque esse é o propósito de Deus para você. É isso que Deus tem para você. E para concluir, eu quero concluir agora, se os irmãos puderem subir aqui do louvor. Falando, né, de Jeremias, tão lindo, desse coração tão lindo de Jeremias. O contexto final que nós lemos ali, no texto que eu li de Jeremias 35. Quero que os irmãos projetem aí Jeremias 35, verso 18 e 19. E eu quero ler junto com vocês o verso 18 e 19. Deus envia uma palavra para Jeremias, para que ele vá lá na comunidade dos recabitas. Deus fala: olha, Jeremias, aquilo que você viu, aquilo que eu te disse, que o meu povo é desobediente, quero que você vá lá agora na comunidade dos recabitas, entregue uma palavra para eles. Quero que você expresse para eles qual é o meu coração diante daquilo que eles estão fazendo. Diz assim, Jeremias 18, 35, 18 e 19. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que ordenou o seu antepassado Jonadab. Têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Lindo isso. Eu não sei se você acredita nas palavras do Senhor. Deus disse que nenhum descendente de Jonadab que vivesse não serviria a ele. Nós somos uma comunidade. Nós começamos há uns anos atrás com o pastor Jonas, há bastante anos atrás com o pastor. Estamos com o pastor Rodrigo. Certamente avançaremos anos e anos como comunidade. Mas eu quero dizer algo. Deus, se nós formos obedientes à palavra dele, nós não deixaremos que nenhum de nós, nenhum de nossos filhos, nenhum de nossos descendentes saiam de servir ao Senhor, de estar diante do Senhor. Porque essa promessa que Deus faz para os recabitas é pela obediência deles ao pai espiritual deles. Eles não obedeciam a Deus. Não é isso que o texto afirma. Eles obedeciam a Jonadab. Eles obedeciam ao antepassado deles, ao pai espiritual. E Deus faz uma promessa lindíssima. Olha, sabe, vocês são obedientes. Vocês temem o seu antepassado, não com temor, mas com o coração entregue. E vocês até hoje fazem aquilo que ele mandou para vocês. E nós? Onde é que nós estamos inseridos nisso, irmãos? Onde é que você está inserido no painel de missões? Onde é que você está inserido nas células? Onde é que você está inserido no GIs? Onde é que você está inserido nessa comunidade de discípulos que você faz parte? Onde você está nesse coletivo, nesse grupo, nessa família, nessa igreja que vai ser prevalecente? Oh, irmãos, eu sinto tanto que essa igreja vai ser pulsante. Nós marcaremos o nosso bairro. Nós marcaremos a nossa geração. E nós, nessa geração, faremos coisas grandes. E eu sinto muito mais da parte de Deus de dizer que os nossos filhos, hoje eu vejo os meus filhos louvando, vejo os filhos de alguns irmãos louvando. Eu sinto forte de Deus, a nossa geração futura marcará muitos lugares nesse planeta.
Porque nós, a comunidade dos discípulos, ouvimos a voz do Senhor e certamente obedeceremos ela. Nós, através do nosso pastor Rodrigo, nós temos ouvido a Deus, tido direções de Deus e nós obedeceremos todas elas. Quero que você fique de pé no seu lugar.